Shalom para vocês, uma boa noite, que o Eterno te abençoe. Hoje eu quero falar algo que está no meu coração, sobre algumas coisas que nós precisamos trazer à memória, muitas vezes na nossa vida. Você deve saber que lá no passado, Deus, no livro de Números 20, do 7 ao 12, Deus manda Moisés, falar à rocha para que saísse água para o povo, porém, Moisés se irrita e fere a rocha por 2 vezes com o seu cajado. E isso, ele poderia ter falado apenas com a rocha, mas ele não fez isso. Por causa dessa desobediência, Deus diz que Moshe não entraria na terra prometida. Você já tomou vários não de Deus? Às vezes nós vivemos e Deus diz não. Ficamos às vezes aborrecidos, tristes, mas quando Deus diz não, é não. Mas existia um propósito em tudo isso, né? Nós sabemos, irmãos, que lá no passado, os jovens de hoje em dia deveriam se apegar muito à história de José. O que José passou, ele era jovem e sujeito a tentações, a tantas outras coisas, mas José não cedeu, não pecou contra o seu Deus e nós sabemos toda a história da vida dele. Eu, pelo menos, tento saber. Mas muitos deveriam se interessar, principalmente jovens, pela vida e pelo que José passou na vida dele. Mas nós sabemos também que o povo hebreu estava escravo lá no Egito há 400 anos. Naquela época, Deus não havia levantado mais profetas. Então, cessou 400 anos. Mas José governou o Egito e aos 110 anos Deus o recolheu. E José foi sepultado, embalsamado e foi colocado num caixão, como era do povo lá, dos faraós, e mumificado e foi sepultado. Mas o pedido de José era que quando o povo saísse do Egito, que o seu corpo fosse levado, os seus ossos, né, com ele. E José descansou lá na terra do Egito, mas a promessa que foi feita e o pedido de José não desapareceu. Tanto que quando o povo saiu do Egito, da escravidão, através de Moisés, eles não se esqueceram da promessa de levar os restos mortais de José. E o povo ali, né, por 430 anos escravo, é muito tempo, hein? Mas um dia Deus levantou Moisés. No início eu falei porque Deus disse não a Moshe e falou: você não entrará na terra prometida. Puxa, que difícil deve ter sido para Moisés. Mas para tudo tem um propósito. Do Egito à terra prometida, se não tivesse acontecido tantas coisas como aconteceu, rebeldia e tantas outras coisas que o povo afrontava a Deus, reclamava, né, de tantas coisas. Vocês conhecem a história, né? Mas de José
até Moshe, até Moisés, passaram-se 430 anos. E só depois veio a libertação do povo que estava no Egito. E esses dias de liberdade poderia ter sido 40 dias de travessia entre o Egito e a Terra Prometida. E eram muitas pessoas, muitas, mais de 4 milhões, entre homens, mulheres, crianças, animais e os seus espólios, porque eles saíram do Egito riquíssimos. Porque o Eterno não ia dispensá-los de mãos vazias, jamais. Então, nessa trajetória aqui, quero ver se eu consigo resumir para não ficar um vídeo longo, né? Nesse tempo que não ficou 40 dias de travessia, virou 40 anos, até morrer a última geração que pecou contra o Altíssimo. Veja que Deus, ele tem o poder de tirar o povo, mas enquanto o povo está em rebeldia, enquanto o povo não tem obediência, enquanto o povo perde o temor, as coisas ele não deixa acontecer. Porque ele tem todo o poder nas suas mãos. E é assim nos dias atuais. Muitos não recebem, não conseguem, não dá 10 passos para frente e volta 20 para trás. Por quê? Desobediência, rebeldia, e tantas ingratidão e tantas outras coisas, né? Mas nesse tempo, o caixão, é difícil falar essa palavra, né? Mas é isso mesmo. Com os ossos de José, o povo teve que carregar por 40 anos, até chegar quando chegou do outro lado. Viveram no deserto, Deus não deixou faltar nada, supriu a todas as coisas, mas chegou um dia, né? Deus, ele deu vários dons a José, principalmente de revelações de sonhos. José, ele foi acusado injustamente, ele estava no cárcere, mas Deus revelou coisas para ele lá. Ele, quando foi chamado à presença de Faraó, ele também revelou o sonho, o que viria sobre o Egito, que era lá na antiguidade, um dos lugares mais ricos do mundo, para você ver. Mas Deus, através da vida de José, né? E José foi tentado, porque jovens são tentados, né? Velhos são tentados, mas José não cedeu. Ele não traiu a confiança do seu Criador. E, com isso, Deus o exaltou, colocou ele ali como um governador. Mas a história é grande, é longa, e ele esperou ali no Egito o tempo dele, os seus irmãos, seu pai, chegar até lá. Ele não guardou rancor, porque o rancor faz mal para as pessoas, o ódio faz mal para a pessoa que tem contra outra pessoa. Mas José não, ele perdoou a todos. Muitas vezes, por pequenas coisas, as pessoas não perdoam, ficam carregando aquele veneno dentro dela e ela mesma vai acabar se definhando, se matando com o seu próprio ódio, com o seu próprio veneno. Essa que é a verdade. E Deus, quando ele falou com Moshe, ele foi bem claro. José tinha 110 anos quando ele morreu, lá no Egito. Mas ele pediu, quando vocês um dia saírem daqui, os meus restos mortais precisa ser levado.
e foi levado. 400 anos depois, quando o povo saiu do cativeiro, através de Moisés, eles levaram os restos mortais de José, que foi sepultado depois em Siquém. A gente olha assim, espana a palavra, eu que fico espanando, eu vejo como que Deus trabalha na vida, nas nossas vidas, nos povos da terra, desde a antiguidade até os dias de hoje atuais. Mas muitos não enxergam, não conhecem, não sabem, não procura, vive uma vida dissolutamente, de qualquer jeito, e não quer saber muito das coisas do eterno. Mas nós temos que deixar algo aqui neste mundo, sementes que dê frutos, e esses frutos derem mais frutos. E então, nós sabemos que esperar em Deus é uma coisa muito difícil, muitas vezes, mas é melhor esperar em Deus do que ficar esperando em pessoas. Pessoas são todas iguais, mortais, né? Pode hoje estar aqui, amanhã não estar mais. Mas quando, vou adiantar um pouco o tempo aqui, mas quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés usou o cajado com a ordem de Deus. O poder não estava no cajado, o poder é do Eterno. Abriu para que eles passassem o mar. E eles passaram. Depois ficaram lá no Monte Sinai muito tempo e ficaram no deserto por muitos anos. Só que, quando avistaram, depois de 40 anos, em peregrinação no deserto, mas Deus cuidando deles, até morrer a última geração que pecou contra o nosso Deus eterno. Então, o que eu quero trazer nessa noite para você? Que o Senhor é um Deus de misericórdia, de compaixão, de amor, de sabedoria, né? E nós temos que entender os planos de Deus, porque às vezes Deus diz sim e porque às vezes Deus diz não. Primeiro, vou abordar aqui rapidamente onde eu quero chegar. Quando eles chegaram próximo ao Jordão, era só atravessar o Jordão e eles estariam praticamente já na terra prometida. Poxa, que maravilha! Aleluia! Mas o Senhor disse a Moisés: tu não entrarás na terra que eu prometi. E aí Moisés subiu no monte mais alto que tinha ali próximo e ele questionou com Deus: Senhor, eu fui seu servo, eu fui instrumento do Senhor todo esse tempo, por que o Senhor não vai permitir que eu entre na terra? E Deus disse a Moshe: você verá a terra, mas não entrará. Por que será que Deus age dessas formas às vezes? Você quer tanto uma coisa e não consegue. Então, aquilo que Moisés fez lá na rocha, Deus não gostou. Imagine nos dias de hoje o que o povo está fazendo aí, sabe? Que, meu Deus, não vou dizer. Mas aí Deus disse a Moshe: você ficará aqui do outro lado, intercedendo pelo povo, para o povo passar esse Jordão. E eu levarei tu comigo. E Moshe se acalmou o seu espírito e ali ele passou a ordem: agora passe o cajado, passe a unção que eu passei para ti, para Josué, para eles atravessarem o Jordão. Aleluia! E assim Moisés fez. E atravessaram aquele Jordão, que naquela ocasião
tinha mais ou menos, o Jordão estava cheio, porque era tempo de chuvas, uns 7 metros de água. E ali a água desce com toda a força. Mas Deus disse: coloque a arca da aliança e os levitas na frente, para eles abrirem para o Jordão cessar e o povo passar aos pés secos. Que maravilha que Deus fez ali para aquele povo. E Josué executou a ordem, os levitas com a arca da aliança, e eles entraram e a água cessou para cima e formou aquela barragem. Como eu já estive lá, eu sei quando está bem cheio o Jordão e quando ele está mais vazio. O Jordão é um rio muito importante, não só para Israel, como para outros países, né? Então, que desagam águas de outros rios nele também. Então, a gente vê que a história não acabou para Moshe ali, porque quando ele viu o povo passar a pé seco, e ele viu a terra que Deus prometeu por herança, que é do povo de Israel. Ninguém vai tirar eles de lá, jamais. Então, Deus recolhe Moisés, o anjo desce e leva Moisés. Nas Escrituras diz que 3 homens, eles não foram encontrados, nem Enoque, nem Elias e nem Moshe. E nós sabemos que o Senhor eterno é que os levou. Que maravilha para nós. Então, nós entendemos, irmãos, que Deus disse não a Moisés e Moisés teve que compreender que muitas vezes o não de Deus é sim. E nós, muitas vezes aqui, não entendemos o que Deus está fazendo, trabalhando, agindo de tantas formas nas nossas vidas e queremos sempre sim, sim, sim. Não. Às vezes um não também vai cair muito bem na minha vida, em outras vidas, em muitas vidas. Então, eu quero que nesta noite o Espírito do Eterno Deus vivo de Israel visite a sua alma, o seu espírito, o seu coração, para que você venha, antes de tudo que você for fazer, antes de você pedir alguma coisa ao Eterno, você tem que agradecer a Ele. Se você sabe um cântico, cante um cântico para Ele. E só depois você peça algo para Ele. É uma maravilha tudo isso, porque antes mesmo de nós pedirmos, Ele já sabe. Mas se nós tivermos gratidão a Ele, nós exaltarmos o seu nome, glorificarmos o seu nome, que Ele é santo, um Deus que não muda, um Deus poderoso, que pode mudar tantas situações nas vidas dos seres humanos, do mundo. Mas, infelizmente, o povo novamente está em rebeldia contra Deus, contra o Altíssimo Criador. Por isso que o mundo está do jeito que você deve estar vendo aí nas notícias, né? Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você tem que ser terra do Eterno. Você tem que ser boca do Eterno. Os seus pensamentos, a sua vida tem que estar conectada com Ele. Com Ele.
E tudo que você for pedir, primeiro você agradeça a Ele, você cante um cântico para Ele, de louvor, de adoração, e depois você faça o seu pedido, e Ele te responderá. Que essa menção aqui desse vídeo é do dia 26/7/2026, venha trazer ao seu coração esperança, paz, muito shalom sobre a sua vida. E que você venha sempre buscar naquele que pode fazer por você. Amém? Que Ele te abençoe, abençoe sua família, que Ele guarde a tua alma, que você venha ser grato, gratidão ao Senhor. Amém? Que Ele te guarde, te abençoe, que você tenha uma ótima noite e shalom.